gente, tudo bem? Estamos hoje aqui com uma reflexão muito interessante que foi encaminhada pela Jennifer, que mora em Orlando, ali nos Estados Unidos. E ela está falando sobre o poder do constrangimento. Gente, a gente não consegue enxergar poder em viver um constrangimento, mas ela consegue enxergar e vai explicar pra gente por quê. Quando ela tinha 22 anos, logo depois que ela se casou, o marido dela trabalhava no serviço florestal nos Estados Unidos como plantador de árvores. Então ela estava junto com eles e eles estavam acampados ali durante a primeira temporada de plantações e eles passaram a tomar água dos riachos que haviam naquela região, gente. Só que isso foi uma péssima ideia, porque ela se infectou com um parasita chamado Giardia e isso causou uma destruição no intestino dela, fazendo com que a barriga dela se estendesse muito. Ela procurou cura para isso, tratamento, mas nada foi eficaz. E as dificuldades que ela enfrentava, uma delas é que as pessoas achavam que ela estava grávida, como aconteceu uma noite, ela estava num culto de oração, de repente chegou uma pessoa se aproximando, querendo interagir e falando assim, então quando é que vai nascer o bebê? Isso já me aconteceu uma vez, gente. É constrangedor, né? Mas veja, a gente fica sem graça, mas a gente pode estar magoando o outro. Só que no caso da Jennifer, ela não ficou magoada, né? Também não se sentiu insultada. Na verdade, aquilo foi um fato ocorrido que ela pôde desabafar, falar sobre o desânimo dela, e aquela outra pessoa passou a ser amiga dela, teve empatia e começou a orar por ela em relação a essa questão. Então a gente não pode subestimar o poder das situações constrangedoras. Afinal de contas, a Bíblia tem um verso que diz o seguinte, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A gente sempre tem aquela tendência de classificar constrangimento social como uma coisa ruim, mas às vezes, gente, quando a gente está ali com a nossa vida diante de Deus, a gente pode entender que Deus vai tirar alguma coisa, uma bênção em relação a isso. É certo que o relacionar-se com outras pessoas é um fator de risco, mas é alguma coisa interessante. Veja, um equilibrista, tem um muito famoso, o Nick Valenda, ele caminhou sobre uma corda em cima das cataratas do Niágara, né? Nossa, pura adrenalina. Isso não aconteceria se ele tivesse esticado uma corda com poucos centímetros acima do chão, não é nada empolgante. Então, a gente ficar recluso não traz empolgação para a vida. A gente precisa andar sobre essa corda social, né? É tentar se socializar, mesmo que de repente a gente passe por algum constrangimento, por algo que o outro fala, ou a gente que fala alguma coisa que constrange o outro, e daí a gente fica constrangido também. Na verdade, o constrangimento ele pode até gerar pra gente um certo tipo de empolgação, né? Enfim, daí, como é que é a sua vida? Sabe que no caso da Jennifer, quando ela compartilhou essa questão com essa pessoa, as duas se transformaram em ótimas amigas. Elas têm um cuidado muito especial uma com a outra, viu? Então, não fique ansioso, né? E tem muitas pessoas que têm ansiedade social, fica na paz. Porque se alguma coisa não for da maneira como você imaginou, você vai estar aprendendo e talvez você possa ter uma oportunidade fantástica para crescer, para ajudar alguém, né? Então, veja lá, vamos aqui nos lembrar da pessoa de Cristo Jesus. Ele veio do céu. Será que não foi constrangedor para ele nascer numa manjedoura? Ele se transformou numa pessoa vulnerável, isso por amor. Então, não foi constrangedor para ele ter vivido aqui na Terra? Por que a gente tem medo de ser constrangido por alguma coisa aí quando a gente está tentando fazer o melhor por alguém? Enfim, procuremos ser bênção, procuremos nos socializar, porque a gente só tem a ganhar. Ótimo dia, até amanhã.